E aí galera, tranquilo? Bora continuar aqui com as nossas aulas de R. Agora eu vou mostrar para vocês como selecionar os dados usando o cifrão. Na verdade eu vou mostrar como selecionar vários tipos de seleção, né? Deixa eu tirar o celular de perto, porque senão vai ficar fazendo barulho. Vários tipos de seleção. E vou demonstrar também como usar o cifrão para você selecionar determinados dados. Ok? Como eu já havia demonstrado na aula passada, cada coluna ela vai ter um determinado tipo de dado. Ok? E eu posso fazer várias seleções. Por exemplo, se eu quisesse pegar aqui do DF dados, ok, como ainda está aqui, como ainda está no ambiente, não tem problema. Se eu quisesse pegar, por exemplo, a primeira linha, eu rodasse, ele vai vir. E ele vai vir um levels, né? Ele demonstra que levels, ele volta os dados e ele volta o levels. Por que ele volta o levels? Porque a primeira linha é um factor. Então, tudo que eu posso implicar dentro de um factor eu consigo fazer aqui. Se é maior, se é menor, se é quantitativo, se é nominativo, se é nominal, e assim sucessivamente. Volta a primeira linha, retorna primeira linha. Ok? Linha. Se eu quiser fazer, por exemplo, da coluna, não tem problema, eu posso fazer a mesma coisa. Se eu quiser pegar, por exemplo, a primeira... se eu quero pegar todas as colunas da quarta linha, eu quero pegar, sei lá, a primeira coluna só. Se eu rodar, olha aí, ó, Google. E o que volta? Volta o levels, porque afinal de contas eu estou pegando este daqui primeiro. Se eu quiser pegar, sei lá, a quarta coluna, eu consigo. Aí vai trazer um levels também, por quê? Porque eu estou puxando um factor. Se eu quiser pegar, por exemplo, um nome de uma coluna, se eu quiser pegar assim, por exemplo, df dados, eu quiser pegar, vamos dizer assim, a terceira linha, e eu quiser pegar, por exemplo, sexo. Aqui, será que eu consigo? Consigo. Por que eu consigo? Porque na hora que eu declaro, na hora que eu passo as variáveis pro construtor do DataFrame, que neste caso é esse daqui, vocês podem reparar que o nome da coluna é o mesmo nome da variável que eu estou passando. Ó. Nomes, ano nascimento aqui, idade aqui, sexo aqui, falecido. Por isso que isso denota em duas coisas. Além do que acabei de mostrar, que você declarar variáveis de forma correta, de uma forma humanamente visível, humanamente entendível, vamos dizer dessa forma, é muito mais fácil porque poupa trabalho, tanto trabalho de raciocínio quanto trabalho de escrita, né? Porque afinal de contas, bem ou mal, eu consigo saber qual que é. Mas ok, eu tenho aqui determinados tipos de seleção, ok? Selecionar pelo nome da coluna. Ok, até aí tudo bem. Eu posso selecionar também por fatores de... Eu posso selecionar, por exemplo, para quem está vivo. Como assim? Eu posso pegar aqui, eu posso colocar, por exemplo, df dados, e eu colocar, por exemplo, aqui df dados, e selecionar o que? Eu seleciono quem são os falecidos. Eu coloco todas as... Coloco aqui, por exemplo, falecidos, ok? Que aqui qual que é? Quer ver? Vamos lá. df dados, e se eu puxar, por exemplo, todas as linhas do falecido, falecido, deu um bug aqui mental, ó, eu trouxe true false, então eu vou colocar df dados e eu vou trazer todas as linhas dos falecidos, os que não estão falecidos, né? Neste caso são os que estão falecidos, ó, Hebe, Camargo e Golias, eu trouxe todos os falecidos, por exemplo, isso eu consigo, e se eu quiser trazer... E como que eu uso esse bendito desse cifrão? Esse cifrão é como se eu estivesse usando... não sei se vocês já trabalharam com Java ou alguma coisa do tipo. Que, por exemplo, se eu tiver uma estrutura, sei lá, carro.porta, carro.pneu, por exemplo. Eu estou trazendo um atributo ou uma outra função, um outro método da classe. Só que aqui eu estou trazendo só o atributo, estou trazendo só a coluna. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar df dados e eu colocar aqui, por exemplo, sexo, e eu rodar, olha aí, ó, ele vai trazer a coluna inteira. Ele vai trazer, por exemplo,
feminino, masculino, masculino e masculino, ele vai trazer de todos. Então, e se eu fizesse isso daqui, por exemplo, 1, será que roda? Não traz nada. Se eu fizesse aqui A2, por exemplo, traz nada. Por quê? Porque eu não tenho essa determinada estrutura. Se eu colocar assim, vou trazer a linha inteira. Então, eu vou colocar aqui, vou trazer tudo e vou trazer sexo. Olha aí, ó. É redundante. É a mesma coisa que eu colocasse isso daqui. Ok? Então, com isso eu consigo trazer o quê? Eu consigo trazer um determinado atributo. Eu pego só uma coluna, por exemplo, e eu trago, sei lá, sexo. Se eu quiser pegar somente os nomes deles, eu quero pegar aqui, por exemplo, nomes, né? Que neste caso é plural. Eu consigo trazer. E eu trago dessa mesma forma. Celso Portioli, blá, 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 blá. Só que aqui, não sei se vocês conseguiram notar, que na hora que retorna o dado, ele não retorna, por exemplo, o valor, sei lá, eu quero pegar o primeiro aqui dos nomes. Eu vou trazer a Hebe Camargo. Eu quero trazer o segundo. Então, quero trazer o Silvio Santos. Só se eu colocar aqui o class, por exemplo, ele está retornando um factor. Ele não está retornando só o atributo do Silvio Santos, ele não está retornando só o nome Silvio Santos. Às vezes eu preciso fazer uma conta, eu preciso saber, por exemplo, eu preciso fazer uma concatenação, eu preciso saber determinado dado. E eu não consigo, porque afinal de contas eu não estou trazendo um número, eu não estou trazendo um texto, eu estou trazendo um factor. Por exemplo, se eu colocasse aqui ano nascimento, eu trouxe, aí ele traz um numeric. Às vezes eu preciso de um outro tipo de dado, às vezes quando eu preciso de um string, por exemplo, e aqui ele está retornando um factor. Existem formas de eu pegar só o atributo, eu não quero pegar o tipo de dado junto, eu só quero o valor que ele tem. Como que eu faço? Isso fica para a próxima aula, que eu não quero deixar as aulas muito longas. Beleza? Então tá aqui a gente para usar o cifrão, a gente pega só a coluna, né? Neste caso, com o nome, por exemplo, que você pode colocar sexo ou etc. Se você renomear, por exemplo, você consegue pegar desse jeito. Beleza? Espero ter entendido, espero que tenha gostado. Dá like, compartilha, é nóis. Falou!